Olá, bem-vindos! Meu nome é Renata Cassiquini e estarei nesse bloco com vocês, tratando aqui do estudo sobre contratos de previdência privada. A nossa ideia nessa aula é analisar um contrato de uma forma prática, olhar para ele, ver quais são os elementos, o que importa nesses elementos, o que você precisa analisar na sua advocacia quando um cliente trouxer esse documento, certo? Para você decidir junto a ele se é a melhor opção para ele. Ok, mas para que a gente chegue lá, e nós vamos ter várias aulas, precisamente 7 aulas sobre isso, né, sobre essa análise de contratos, eu preciso que você tenha no seu coração conceitos básicos de previdência privada. Eu preciso que você compreenda o que eu estou falando. Eu preciso que você saiba de regime fechado, de regime aberto, de PGBL, de VGBL. Eu preciso que você tenha essa bagagem. Então, é por isso que aqui na nossa metodologia, nós vamos iniciar pelos conceitos base para colocar você e o seu coração lá onde eu preciso, né, dentro da matéria, e aí daí em diante a gente vai para a parte gostosa, né, para a parte que a gente vai praticar mesmo e analisar os contratos, ok? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês aqui o material para a gente poder começar a falar sobre isso. Aqui, só um minuto. Aqui. Isso. É isso. Vejam, então a nossa aula de hoje é sobre o estudo do contrato de seguro e de aposentadoria privada, certo? O regime complementar, a aposentadoria privada, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Gente, vejam só. Quando a gente vai falar de contrato de seguro e de aposentadoria privada, eu preciso que você volte lá naquela conceituação desde Seguridade Social. A proteção social no Brasil, e aí vamos passar aqui para que você se recorde disso e todos esses conceitos estejam no seu coração para você assistir as próximas aulas na sequência, certo? Então, vejam, a proteção social no Brasil, perdão, ela é organizada desde a Constituição de 1988, que é a Constituição Cidadã, que instala o Estado Democrático de Direito no Brasil, em Seguridade Social. Certo? Dentro de Seguridade Social, nós temos a sustentação por meio de 3 pilares. Quais são esses pilares? E você se recorda. São eles: saúde, assistência social e previdência. E aí, quando a gente diz isso, você se lembra que saúde é para todos, independente de contribuição. Assistência é para quem precisa. A gente tem um requisito específico dentro da assistência, que é o requisito necessidade. E isso vai ser tratado pela lei, o que é necessidade em cada caso, né? Então, assistência para quem necessitar, também sem contribuição. E a previdência é para quem contribui. Significa que, para falarmos de previdência, nós estamos pressupondo aí que houve uma contribuição dentro das diversas regras que nós aprendemos aqui ao longo do nosso curso, de uma forma excessivamente prática. Essa é a nossa intenção, né? Então, tá. Visto isso, a gente começa a estudar a previdência, que é a nossa matéria maior, né? Nós vamos estudar a previdência. Dentro da previdência, nós sabemos que existem planos básicos e plano complementar. Ok, professora. Dentro dos planos básicos, nós temos regime geral de previdência social, temos regime próprio de previdência social. Eu sempre gosto de lembrar esses conceitos para situar o seu coração dentro da nossa disciplina, beleza? Então, se você já sabe tudo, tenha paciência. Se você não sabe, aproveita. Toda vez que a gente faz essa rememoração, você tem a oportunidade de fixar essa matéria e de tratar da sua advocacia de uma forma muito mais simples, quando esses conceitos fazem parte internalizados de você, certo? O regime próprio de previdência
é aquele regime destinado aos servidores públicos efetivos, certo? Naqueles estados da federação em que ela tiver sido instituída essa forma de previdência, né? O regime próprio de previdência. Ok. O regime geral é um regime que a gente chama de residual. Ou seja, tudo que sobra vem para cá, né? Todo mundo que exerce atividade remunerada e não tem um regime próprio para chamar de seu, né? Ele estará aqui dentro do regime geral de previdência. Então, por isso, ele tem caráter residual. Ok. Os planos básicos, ambos têm natureza obrigatória, compulsória. Eu não posso escolher não participar de um plano básico. Basta desenvolver uma atividade remunerada que eu terei que estar num plano básico. Ou eu estarei aí num regime próprio de previdência, ou estarei de forma residual no regime geral de previdência. Eu sei, nós sabemos que existe o sistema de proteção social dos militares, mas ele não é objeto da nossa aula. Há uma grande discussão se ele seria um regime diferenciado ou se ele seria um modelo de regime previdenciário. Então, nós não vamos abordar isso porque não é a nossa intenção nessa aula e é um assunto que dá aí espaço para muita discussão. Ok. Vejam, temos ainda o plano complementar. O plano complementar é onde se encontra a nossa previdência privada, que é o nosso material de hoje, né? Que é a ideia do nosso estudo de hoje. Vejamos aqui no nosso material exatamente sobre isso. Então, a previdência social, através da Seguridade Social, ela se organiza em regimes de previdência. 2 deles são os planos básicos, que têm natureza compulsória, esses 2, e de cá nós temos um plano complementar. O plano complementar tem algumas características, e a partir de agora nós vamos tratar dele, né? Tem algumas características que são muito importantes, que você não se esqueça para que a gente possa seguir daqui por diante, certo? O plano complementar, diferente dos planos básicos, ele tem natureza compulsória. Então, isso é muito relevante. Ele tem natureza facultativa. Perdão, desculpa. A professora trocou. Ele tem natureza facultativa, certo? Então, quem participa de um plano de regime complementar, aquela pessoa que se interessa, certo? Facultativamente, ela escolhe um plano complementar. Ela não é obrigada, se ela não quiser, ela não precisa ter um plano complementar nunca na sua vida. Ela vai ficar simplesmente com um plano básico. E o plano complementar pode ser, inclusive, adquirido por pessoas que nem exercem atividade remunerada, que nem estão obrigadas ali a participar de um plano básico, seja regime próprio de previdência, seja regime geral de previdência. Então, a primeira característica que tem que ter no seu coração é que é facultativo. Os planos complementares, eles são facultativos, eles são chamados também de regime de previdência complementar. E aí você vai ver em alguns lugares como RPC, regime de previdência complementar. Outra natureza deles diferenciada é que eles têm natureza privada, enquanto os planos básicos têm natureza pública, o plano complementar tem natureza privada, e aí vai poder ser aberto, vai poder ser fechada, a gente vai falar sobre isso aqui ao longo da nossa aula, certo? Ele poderá ser direcionado ainda a servidores ou a seletistas. Isso é importante porque isso mudou com a reforma previdenciária. Antes da reforma previdenciária, ele era direcionado somente aos seletistas, não ali aos servidores públicos com aquela participação dos fundos do ente empregador, né, que é a União, o Estado, o município, DF, autarquias, fundações, mas isso mudou. E aí a gente vai tratar ao longo das aulas. Hoje a gente vai passar por cima de todos os conceitos e vai trazer um contrato de natureza privada, mas nas próximas aulas a gente vai trazer um contrato também que vai tratar de previdência complementar direcionada a servidores, certo? Então, vamos passar por todos esses conhecimentos para te deixar aí muito preparado para enfrentar o mercado de trabalho.
Visto isso, vamos entender para que serve a previdência complementar. Professor, ok, eu entendi onde ela está localizada dentro da disciplina. Eu entendi que é uma das subdivisões, um dos regimes da Previdência, a qual é um pilar da Seguridade Social. Ok, entendi que tem natureza facultativa, a pessoa adere, adquire se quiser, entendi que tem natureza privada, e aí a gente ainda vai falar sobre aberta, sobre fechada, e entendi que ele pode se direcionar tanto a seletistas quanto a servidores, importante essa informação, tendo em vista que é uma mudança da reforma previdenciária, então uma mudança muito recente, que pode aí te confundir se você usar uma doutrina antiga, um livro antigo, né? Então, é importante ter essa informação. Para que servem, então, os fundos de previdência, né? Os fundos de previdência, eles são muito parecidos com fundos de investimento comuns. Então, é muito parecido com aquilo que você conhece como fundo de investimento, normalmente, né? Mas eles têm uma diferença essencial entre os fundos de previdência e os fundos de investimento. A finalidade dos fundos de previdência é ser um veículo para que os investidores guardem os recursos para a sua aposentadoria e não para que eles consigam aí auferir, né, recursos de forma imediata, como no caso dos fundos de investimento. Então, é importante entender essa diferença, em que pese eles serem muito parecidos, tanto o fundo de previdência quanto o fundo de investimento, todos eles visam aí uma economia, né, uma gestão do seu dinheiro para uma provisão futura, enquanto o fundo de investimento ele tem a intenção de oferir um recurso imediatamente, aí eu digo imediatamente entre aspas, né, pode ser por um tempo programado, o fundo de previdência, ele tem a intenção de fazer isso para um futuro distante, em regra, né, teoricamente. O futuro lá, quando você precisar se aposentar. Bom, dito isso, para que a gente possa aí ter uma compreensão da matéria, para ter segurança para a parte prática, eu preciso que você entenda a diferença entre os fundos de previdência e os planos de previdência. Agora a gente abandona aquela questão dos fundos de investimento, foi só uma comparação para você entender a finalidade, o propósito aqui dos planos de previdência, dos fundos de previdência. Então, professora, qual é a diferença entre fundo de previdência e entre plano de previdência? Vejam, os planos são produtos que os investidores efetivamente adquirem. Quando você vai lá procurar um regime complementar, quando você adquire uma previdência complementar, uma previdência privada, e aí a gente vai ver as regras para que isso aconteça, você está adquirindo efetivamente um produto, um plano de previdência complementar, um plano de previdência privada. Então, gente, isso significa que eles correspondem a uma espécie de pacote, né, para aposentadoria. É um pacote que você adquire para se aposentar com instituições financeiras atuando na gestão desses valores e dos prazos, para que lá no futuro, mais tarde, o investidor obtenha aí uma renda determinada que ele tem intenção com esse investimento, né? Os fundos de previdência são os veículos de investimento em si, é onde você vai comprar aquele pacote, é do fundo de investimento da Previdência, né, fundo de previdência, que você vai ali adquirir o seu plano de previdência. Então, é nesse local que você vai ali tirar o seu pacote contratado, ok? Então, dessa forma, o investidor que contrata um plano, ele vai ter os seus recursos efetivamente aplicados em um fundo de previdência. Nesse fundo de previdência, a gente vai perceber que existe um gestor, uma pessoa que vai administrar. É a própria pessoa que compra o plano de previdência complementar, o plano de previdência privada, que decide, olha, hoje a gente vai investir na bolsa, amanhã a gente vai investir em títulos públicos, esse dinheiro para ele render. Não, né, gente? A partir do momento que você compra ali um plano de previdência, o fundo no qual
esses recursos estão alocados, ele vai ter um gestor que vai tomar essas decisões, né, que espera que sejam as melhores possíveis, ou pelo menos que no intuito de serem as melhores possíveis, ele vai escolher o que comprar, o que vender, e buscando aí sempre resultados operacionais positivos, tentando aí conseguir lucro para as pessoas que compraram ali os seus pacotes, né? As pessoas que têm planos de previdência relacionados àquele fundo, certo? Exatamente da forma como acontece num fundo de investimento comum. Deixa eu voltar aqui para o nosso material, para a gente poder continuar. Ops, cadê o nosso material? Compartilhar. Só um pouquinho. Aqui. Tem hora que trava, mas a gente consegue. Vamos lá. Então, já que você sabe para que serve agora, né, o que é e para que serve um fundo de pensão, eu preciso que você se recorde de onde está a previsão legal. Não adianta nada eu te dar um monte de informação, de onde que eu tirei da minha cabeça, né? Não, elas têm uma previsão legal, uma lógica da lei estabelecendo essas normas, essas regras que nós tratamos aqui. Então, está previsto ali na Constituição Federal de 88, no artigo 40, parágrafos 14 a 16, que vão tratar ali do regime complementar ao regime próprio de previdência social, e no artigo 202, que vai tratar do regime complementar ao regime geral de previdência social. Vejam que nós temos ainda duas leis complementares sobre esse assunto, a Lei 108 de 2001 e a Lei 109 de 2001, sendo que a primeira vai dispor aí sobre essa relação entre os entes da federação, União, Estado, municípios, DF, suas autarquias e fundações e a previdência complementar. E a 109, por sua vez, vai trazer regramentos sobre o regime de previdência complementar. Então, caso você tenha oportunidade, tempo, interesse, eu recomendo a leitura desses dispositivos tratados por nós aqui. Bom, alguns conceitos são importantes para que a gente entenda quando a gente chegar lá nos contratos para poder olhar para eles de uma forma atenta, crítica e responsável quando você estiver atuando na prática. Então, o que é acumulação e o que é período de usufruto? A acumulação é aquele período em que o investidor está guardando os recursos no fundo de previdência. Então, todo mês ele está fazendo ali um depósito, né? Ele depositou, vamos supor, R$200 nesse mês, R$200 no mês que vem, R$200 no outro mês, e assim por diante. Então, todo mês ele está fazendo esse depósito, pensando que lá no futuro ele vai usufruir desse dinheiro. Isso é o que a gente chama de período de acumulação. Nós temos também o período de usufruto. O período de usufruto é aquela fase em que o dinheiro será recebido de volta na forma de um benefício e poderá ser finalmente utilizado. E aí a gente vai ver que tem hipóteses que pode ser recebido tudo de uma vez, tem hipótese que vai ser recebido parcelado, como parcelas de uma aposentadoria mesmo, como tradicionalmente a gente conhece. Enfim, o período de usufruto é aquele período onde você recebe o recurso de volta, certo? E o período de acumulação é aquele período em que você está guardando o recurso, você está juntando o recurso, reunindo, fazendo os seus depósitos ali periodicamente. Ok, lembram que eu disse para vocês que os planos complementares, eles agora estão direcionados tanto aos servidores quanto aos seletistas? Isso porque nós tivemos uma mudança na legislação com a reforma da Previdência. Vejam lá o teor do artigo 40 da Constituição Federal, antes e depois da reforma previdenciária. Vejam que antes da reforma constava da seguinte forma: a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, desde que instituam regime de previdência complementar para os seus respectivos servidores, titulares de cargo efetivo,
poderão fixar, para o valor das aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo regime de que trata esse artigo, o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o artigo 201. Vejam como está a previsão agora, depois da reforma. A União, os estados, os municípios e o Distrito Federal instituirão, por lei, de iniciativa do respectivo Poder Executivo, regime de previdência complementar para servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, observado o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência para o valor das aposentadorias e das pensões em regime próprio de previdência social, ressalvado aí o disposto no parágrafo 16. Vejam que agora nós temos uma natureza compulsória na criação de regimes complementares para os servidores que ganha e acima do teto da previdência no regime geral. Então, é uma característica nova em relação aos servidores, essa obrigatoriedade, essa compulsoriedade da existência da previdência privada. E mais, a norma, depois da reforma, ela trouxe prazo, não é compulsório quando você puder, né? Devo não negue, faço quando puder, né? Não, ela trouxe um prazo, é compulsório e é compulsória a sua instituição no prazo de 2 anos. Então, em 2 anos, tem que ser instituído aqui o regime de previdência complementar, no caso dos servidores públicos que ainda não tenham instituído dentro das suas unidades da federação. Então, isso é compulsório a partir da reforma previdenciária. Vejam que está abrindo para você, na sua advocacia, um campo novo, né? Vejam que agora todas as unidades da federação, as autarquias e as fundações precisarão ter obrigatoriamente uma previdência complementar, o que antes era facultativa, agora é obrigatória, é compulsório, nos próximos 2 anos, depois da reforma, certo? Isso significa que vai existir mais campo de trabalho, né? Mais campo de alcance para você, advogado previdenciarista, que conhece essa matéria, que sabe lidar com isso, que fez a pós-graduação em advocacia prática previdenciária aqui da ESU, certo? Bom, diante disso, nós temos algumas outras características importantes em relação à previdência privada. Nós já vimos ali essa mudança na obrigatoriedade. Agora, nós temos uma segunda questão, que nós inclusive já falamos lá no início, mas que é preciso ressaltar. A previdência privada, a previdência complementar, ela é de caráter facultativo, de natureza facultativa. Mas essa facultatividade, ela se refere à adesão pelo participante. Ela não se refere à instituição do regime de previdência complementar, lá no caso dos servidores. Vejam, a instituição do regime, ela é obrigatória. Nós falamos isso agora, nesse momento, né? Mas a adesão pelo servidor, pelo seletista, ela é facultativa. Adere se quiser, se tiver interesse em contribuir e investir num plano de previdência para aí buscar auferir uma renda no futuro, certo? Então, vejam, aqui, outra característica importante da previdência privada, que é a autonomia. Ó, peguei a canetinha errada, vamos arrumar aqui, que é a autonomia. Então, significa que o regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado, de forma autônoma. Que autonomia é essa? É autonomia em relação ao vínculo empregatício, o que significa que quando eu tiver alguma demanda em relação ao regime de previdência complementar, eu não vou buscar a justiça do trabalho, eu não vou buscar a justiça estadual, a justiça federal, perdão, eu vou buscar aqui a justiça estadual competente, certo? A justiça comum, a justiça estadual competente, a justiça comum para tratar daquela demanda. Vejam, então, o regime de previdência complementar, ele vai ser direcionado, no momento dos seus conflitos, à justiça comum, à justiça estadual, à justiça federal, de acordo aí com a pessoa. Não vai ser direcionado à justiça do trabalho, porque ele não tem nenhum vínculo com a relação de emprego, certo? Então, ele vai ser direcionado, esses conflitos, à justiça comum. Você, advogado previdenciarista, que vai tratar dos conflitos existentes nessa matéria, procurará a justiça
comum. Outra característica muito importante, e isso você vai precisar saber muito daqui por diante, porque vira e mexe, isso será um fator de argumento dentro das suas petições, dentro da sua atuação, certo? Então, é que o regime de previdência complementar, ele é um regime com sistema de capitalização. O que significa isso? Estão vendo esse desenho que eu coloquei, essa figurinha que eu coloquei aqui para você? O que é essa figurinha? Você sabe? É um cofrinho, não é? Um cofrinho protegido. O regime de capitalização é exatamente isso, é um cofrinho. Significa que cada participante, cada contratante de um plano, ele vai guardando o dinheirinho dele no cofrinho dele, para que ele mesmo possa usufruir no final. Professora, mas esse dinheiro não é investido pelo fundo no todo? Sim, ele é investido, mas lá no final, quando você tiver direito a receber, você não vai receber do todo indistintamente. Você vai receber aquilo que você investiu no seu cofrinho. Você vai colocando um dinheirinho, outro dinheirinho, outro dinheirinho, outro dinheirinho. Vamos supor que você juntou 100 mil dinheirinhos, né? 100 mil reais. Quando você for ali receber esse crédito, quando você implementar as condições previstas no seu plano para receber esse crédito, você vai receber os 100 mil reais, certo? Os 100 mil reais, claro, acrescidos ali dos lucros obtidos com os investimentos, mas são esses 100 mil reais, e também pode ser dos prejuízos, né? Mas são esses 100 mil reais. Você não vai receber mais do que isso, você não vai receber eternamente. Tá, eu quero receber os 100 mil reais de forma parcelada, é o caso do meu plano, a gente vai ver vários contratos. Então, eu vou recebendo 10 mil, 10 mil, 10 mil, 10 mil, um dia acaba os 100 mil reais. E eu ainda estou vivo, eu ainda sobrevivi. Eu vou continuar recebendo do meu plano o crédito, os 10 mil reais todo mês? Não, né, gente? Por quê? Porque extinguiu, esvaziou o seu cofrinho. Então, o sistema de capitalização, ele é o seu cofrinho. Veja, para que a gente entenda o sistema de capitalização, eu preciso que vocês visualizem a diferença entre o sistema de capitalização e o sistema de repartição simples, que é o adotado pela Previdência Social. Se você olhar para essa diferença, fica muito mais fácil de compreender a nossa disciplina. Vejam que aqui, no regime de repartição, que não é o da Previdência privada, da Previdência Complementar, que é aquele lá do INSS que você está acostumado, nós temos o trabalhador tendo desconto no seu pagamento, né, de uma forma compulsória, e todo o dinheiro que ele contribui vai para um fundo único, vai para o todo, né, vai ali para o todo. E esse dinheiro do todo paga das pessoas que estão contribuindo hoje, paga as pessoas que estão recebendo benefício hoje. Vejam a diferença. Eu, no regime próprio, no regime geral de previdência, ali na repartição simples, o que acontece? Eu contribuo hoje para as pessoas que estão recebendo hoje. Então, eu não contribuo para o meu próprio benefício no futuro. Eu contribuo aí, em razão da solidariedade, da universalidade, eu vou contribuir para quê? As pessoas que estão usufruindo benefícios hoje possam ter ali esse recebimento, né, adequado. Ok. E quando eu for receber, professora, como que funciona? No futuro, você vai contar que existam pessoas trabalhando, quando você implementar as condições sociais para isso, que existam pessoas trabalhando para pagar o seu benefício. E é exatamente aí que mora a grande preocupação quanto ao equilíbrio atuarial e financeiro da Previdência, né? Financeiro para agora, atuarial para o futuro. Qual que é a preocupação, professora? A preocupação é que nós temos aí uma diminuição de nascimentos e um aumento na expectativa de vida. Quer dizer que a pirâmide está mudando. Antes, nós tínhamos muitas pessoas na base trabalhando para sustentar menos pessoas aqui recebendo benefício. Com o tempo, isso vai mudar, porque a lógica do mundo, a lógica de sobrevivência das pessoas mudou. Então, com o tempo, nós teremos mais pessoas recebendo benefício do que pessoas contribuindo para o sistema. E aí, o sistema entra em colapso. Então, nessa situação, é preciso que a gente tenha esse cuidado de entender que o sistema de repartição simples, ele tem os dias contados, tendo em vista
que uma hora ele não vai conseguir sustentar todas as pessoas que estejam aí utilizando o sistema. Então, vejam, é exatamente isso que nós temos aqui nesse quadrinho, que é didático, para que você entenda, né? O dinheiro integra um fundo único para a manutenção das aposentadorias. E aí, aposentadoria de uma forma genérica, né? Para todos os benefícios tratados aqui. Todo o dinheiro serve para cobrir os aposentados, os benefícios tratados aqui pela Previdência Social. O trabalhador se aposenta de acordo com as regras vigentes no tempo de contribuição e a sua idade, com as regras vigentes ali para aquele regime de previdência geral ou próprio que estiver sendo tratado. Nós estamos aqui cuidando hoje de um regime diferente, que não é de repartição simples, um regime que é de capitalização, que é direcionado à previdência privada. Significa que o trabalhador vai contribuir individualmente. Para onde, professora? Para o seu cofrinho, lembra? Um dinheirinho, outro dinheirinho, outro dinheirinho para o cofrinho daquela pessoa, daquele cidadão que tem um regime de previdência complementar. Esse dinheiro é aplicado pela empresa da Previdência, vai ser aplicado pelo fundo, para que, no intuito aí de obter rendimentos, né? No intuito de acrescentar a esse dinheiro, dele crescer de alguma forma. O montante fica rendendo ao longo de prazos pré-determinados, que vão estar estabelecidos no seu contrato, conforme nós vamos falar logo adiante, mostrando para você o passo a passo de como funciona. E o trabalhador poderá resgatar o dinheiro investido ou reaplicar o montante, aí nós vamos ter regras para isso, em alguns casos com taxa e em alguns casos sem taxa, a gente vai tratar caso a caso, certo? Pessoal, entendido, então, a diferença entre regime de capitalização e regime de repartição? Então, eu peço para vocês abrirem o próximo bloco para a gente continuar tratando desse assunto. Então, encerro esse bloco agora e te espero no próximo. Até já!